Às 18 horas e 53 minutos, falando de Brasília, falando de Bolsonaro, quem está de volta aqui nos estúdios da Avenida Paulista, do Download da Notícia, é a jornalista Gabi Tricânico, com informações justamente sobre a família Bolsonaro. E aí, Gabi, o que você traz de novidade pra gente? Pois é, Gil, aos finais aí do segundo tempo, o jornal terminando, faltando um pouquinho menos de 7 minutos, a gente volta aqui para falar sobre essa surpresa, né, que inclusive os aliados do atual governador Tarcísio de Freitas souberam pela imprensa. O recado mandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de que o seu filho Flávio Bolsonaro será o candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. Conforme eu já havia antecipado um pouquinho mais cedo, Valdemar Costa Neto respondeu à agência Reuters que ele está junto com o ex-presidente, mas agora, Gil, e você que nos acompanha, fica aquela dúvida, né? Será que o Tarcísio fez isso casado já com o clã Bolsonaro e acabou desarticulando o Centrão, desarticulando o Ciro Nogueira, o Antônio Rueda e a Federação União Progressistas, que estavam fazendo um movimento junto com todo o empresariado? Um pouquinho mais cedo eu falei sobre o lançamento da Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios. Os presidentes das federações das indústrias de vários lugares, estados aqui do nosso país, tinham a expectativa de que o governador Tarcísio seria o candidato à presidência da República. Um pouquinho mais cedo, eu havia conversado também com o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, logo cedinho, no primeiro horário hoje pela manhã. A gente quer entender como é que vai ficar esse jogo, esse balaio, né? Esse xadrez, e trazer as informações apuradas para quem nos acompanha, mesmo porque, Gil, e você que nos acompanha no download da Notícia segunda edição, praticamente a eleição da direita foi empurrada no colo à reeleição do presidente Lula. Vai ficar fácil agora o cenário. Você não acha, Gil? Olha, por todas essas articulações e todas essas movimentações, como você disse, aos 47 do segundo tempo, numa sexta-feira, Gabi, eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi uma movimentação política nessa época de dezembro tão quente. Geralmente em novembro tudo parava. Dezembro, Brasília era um abandono. Agora sim, na tela, o Ciro Nogueira, presidente do Progressista, sim. O Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Tarcísio e o Flávio Bolsonaro. Lembrando, Gil, que eu venho falando há quase 90 dias aqui na Guardiã da Notícia, junto com os nossos comentaristas, o Maurício Martins, o Donizete de Souza e o Rico Santana, que dezembro seria um mês, né, limite para que o candidato da direita fosse anunciado, fosse escolhido, por conta de viabilizar as eleições. Uma eleição presidencial não se prepara da noite para o dia. E também, há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, pode voltar a câmera para mim, nós estávamos dizendo que o governador Tarcísio já havia preparado um núcleo de campanha que estava sendo tratado como presidencial, com o seu mesmo marqueteiro de 2022, que é o Pablo, mas que agora, então, pegou todo mundo de surpresa essa informação de que Bolsonaro escolheu o seu filho. Porém, não sei se vocês se recordam, há umas 3 ou 4 semanas atrás, também foi falado aqui nesses microfones que o Flávio Bolsonaro, quando saiu aquela pesquisa que o Flávio Bolsonaro estava empatado com o Tarcísio, eu já havia feito uma análise aqui dizendo, olhem, prestem bem atenção nesse recado, tem algo sendo costurado. Talvez ali naquele momento já estava decidido e nós aqui que acabamos sendo pegos aí de surpresa com essa informação. Mas a pergunta é a seguinte, eu deixo para você uma reflexão, como é que vai ficar a direita no nosso país com esse nome do Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro na urna, sendo que Tarcísio seria aí uma opção moderada para o Brasil e que o empresariado, que o Centrão estava ansioso, né, para que o Tarcísio fosse escolhido e disputasse. Então fica aí essa reflexão para o final de semana. E na minha avaliação, na minha leitura, a gente começa a ver um desenho aí todo formatado para o presidente Lula subir novamente ao pódio nas eleições em 2026. Gil. Gabi, a gente sabe, a gente está com 1 minuto só, mas vale essa reflexão também. A gente sabe que, na verdade, o que a família Bolsonaro busca é a anistia. E hoje, a única forma que ele teria de ter uma anistia, já que o Supremo negou, assim, já está
concretado esse assunto, seria ter um Bolsonaro na presidência para poder anistiá-lo. Essa seria uma saída. Mas a direita agora fica desequilibrada. Fica uma direita torta. Olha, havia dúvidas de que o nome Bolsonaro não estaria na urna. A gente sempre disse, né, que eles iriam lutar para que o nome estivesse na urna. Chegou a se cogitar Michele, teve aquela confusão danada no início da semana, ela falando do Ciro, enfim, todo aquele imbróglio. Eu acho que tudo isso caminhou para essa avalanche, para esse abismo que a direita deve caminhar agora nos próximos dias. Mas olha, geopolítica é nuvem, né? Então muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Hoje o cenário Tarcísio e os Bolsonaros empurram a reeleição do presidente Lula. Mas pode ser que esse cenário mude na próxima semana. E é claro, qual é o meu papel, o que eu vou fazer? Eu vou apurar, vou atrás do governador Tarcísio, vamos atrás do Valdemar, vamos atrás do Ciro, de todo o Centrão, para tentar entender como é que eles pretendem desenhar esse cenário, já que dezembro realmente eles cumpriram aí a profecia de que dezembro era o prazo limite. Gil? Exatamente. Obrigado, Gabi. Microfones abertos. Qualquer coisa você volta com mais informação. Tá bom? Obrigado.